direção, oração, ora não são, benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vem. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vem. Se homem, se amam, se unem, se unem. Há quem costumeiramente ama também. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, sem ação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vem. Se amem, se amam, se unem. Quem costumeiramente ama também. Não queimem as bruxas, mas que amem as bruxas, mas que amem. Que amem, não queimem as bruxas, mas que amem as bruxas, mas que amem. Que amem, não queimem as bruxas, mas que amem as bruxas, mas que amem. Que amem, que amem. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Ótimo, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade do nosso ciclo de palestras sobre violências contra a mulher, realizado aqui no curso de Psicologia do CEUNSP. Na noite de hoje, teremos uma discussão extremamente importante, fundamental, dentro da psicologia e também na temática relacionada com a mulher, que então, aqui está intitulada como Mulheres Invisíveis, quem são elas? E aí, para trabalhar essa temática com vocês, hoje, a gente vai receber aqui duas psicólogas formadas aqui pela casa, né? Manuela Faustino, que está aqui com a gente já, e também Rafaela Ferraz, que vão conduzir a noite, aí, a atividade da noite, a mesa redonda para vocês nessa terça-feira. Sejam bem-vindas, então, Manuela e Rafaela, e penso que podemos começar iniciando a nossa atividade. Então, queria passar a palavra a vocês
para começarem se apresentando e conduzindo a atividade. Sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Eu estou tentando compartilhar minha tela aqui. Eu não sei se eu apareci aqui também. Então, Boa noite. pessoal. Sim, estamos vendo só a Rafaela, a Manuela não. Rafa, se você quiser começar se apresentando, que eu vou tentando resolver minha câmera aqui. Pode ser, Manu, sem problema. Então, boa noite, pessoal. Bom, como a Marcela falou, né, eu sou recém-formada ainda no CEUNSP e eu tenho 25 anos e moro aqui em Porto Feliz. E o nosso tema, né, inicialmente ele se deu por trocas realmente e experiências, trocas e conversas com a Manu. E foi aí também que a gente achou bem interessante estar trazendo essa temática, até porque é algo que particularmente, né, faz parte aí da minha trajetória também. Então é algo um pouco particular, mas também é algo que eu acho e quero estar compartilhando com vocês e a Manu também. Então realmente é um tema que é necessário ser falado. Então acho que da minha parte realmente é isso mesmo. Manu? Acho que tivemos um probleminha aqui de conexão. Vamos Eu acho aguardar mais um que pouco. Eu acho que a Manu aqui tá tentando conectar a câmera dela. Isso, a gente aguarda um pouquinho. Ok. Ih, acho que agora caiu de vez aqui. Faz parte aí do online, né, gente? Faz parte. Deixa eu ver se. Aí, retornou. Agora me vem. Agora acho que foi. Vocês me escutam? Me veem? Deu certo, Manu. Sim. Ah, então ótimo. Desculpa, gente, só foi um pequeno probleminha aqui com a internet, sempre, né? Eu sou a Manuela, sou psicóloga, formada pelo CEUNSP no ano de 2019. Para mim é sempre muito bom estar de volta à nossa casa. Eu gosto muito dessa sensação, né, de a gente sempre estar livre para voltar.
Então, para mim, é muito importante estar aqui compartilhando a mesa com um colega tão importante também nesse processo para mim. Talvez vocês se questionem, né? Como é que vocês se conhecem, se formando em anos diferentes, né? Eu me formei um ano antes do Rafa, mas eu acho que essa proximidade que a faculdade nos permite ter também faz com que a gente conheça pessoas muito interessantes no meio desse caminho. E a nossa palestra surge exatamente por gostos muito parecidos, por reflexões muito parecidas. Então, a gente gosta muito de falar sobre gênero, sobre sexualidade, estudar sobre fenomenologia. E estamos aqui para poder dividir essa mesa hoje com vocês. É muito importante estarmos fazendo um ciclo, né, de palestras sobre violência contra as mulheres. E uma coisa que sempre passa na minha cabeça é de que mulheres nós estamos falando, né? E eu acho que aqui nós estamos falando de muitas mulheres e tem espaço para todas. Então, eu ia pedir para a professora Marcela abrir o chat um minutinho, porque pretendo iniciar a minha fala com um exercício para vocês, para que a gente pudesse refletir juntos, né? Quando a gente fala a palavra mulher, qual é a imagem de mulher que vem na mente de vocês? Então, se vocês puderem responder no chat o que determina ser mulher para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, legal. Mãe. Que outras imagens vêm? Força, muito bom. Guerreira. Ser independente, líder. Liberdade, tudo. Mulher Maravilha. Preciosidade, feminino. Alguém com capacidade de gerar não só pessoas, mas ideias, projetos, protetora, força, vida. Muito bom. Várias respostas muito potentes. Acolhimento. Muito obrigada, professora Marcela, se você puder fechar o chat agora. Queria que vocês também criassem na mente de vocês a imagem de uma mulher. Então, tentassem construir uma representação de, além dessas características que vocês colocaram no chat, tentassem imaginar como é essa mulher. Desde características físicas, quanto características internas, para a gente bater um papo daqui a pouco, que agora a gente vai assistir um vídeo, que também vai ser muito importante para essa nossa conversa de hoje. Vou compartilhar, então, aqui minha tela com vocês para passar esse vídeo só um minutinho, ok? Só para fazer o trâmite aqui, para disponibilizar para vocês. As pessoas me perguntam, mas você é gay? E aí eu fico pensando, tipo, não, eu sou bicha, sabe? Porque a primeira vez que eu me toquei que eu era gay, eu apanhei. Eu acho que o momento que deu um estalo maior foi quando ele pegou a arma dele, apontou pra minha cara e falou: "Você vai morrer agora, porque você não é como eu quero. Você não é o filho que eu queria ter. Você é uma filha." Eu pensei que, real, assim, ia tudo acabar ali, mas meio que veio aquela energia da Fênix, sabe? Quando você tá à beira de tudo, assim, você tá à beira daquele precipício e você se joga desse precipício, só que você voa. Eu acho que os opressores não contam que os nossos corpos voam. Quando eu olho essa relação com a minha mãe, que foi construída assim,
de que hoje a gente tá num lugar onde a gente pode saber que a gente tem uma outra. Enfim, eu tenho como base isso, tanto para lutar por coisas que eu acredito, tanto para defender coisas que eu acredito, para defender meu corpo, para defender a minha existência. Eu sempre olho para isso e falo, pô. Travestis, principalmente no contexto brasileiro, é a população mais vulnerável. A gente está na margem da sociedade, principalmente se for colocar travestis negras. Eu, enquanto uma trans, enquanto uma trava, enquanto uma negra, carrego ainda essa questão da transfobia, do racismo. De boa a gente nunca teve. A gente sempre esteve atenta aí. Se meu corpo já era um ato político, já era um ato de resistência, de resiliência, agora é muito mais. Não tem mais espaço para não falar. Eu vivi todo esse tempo em um silêncio que eu demorei para entender a dor que me fazia. Não era uma escolha ficar em silêncio, mas sim uma imposição. Você pode conseguir ser como você é e ter uma vida digna. É muito sobre isso, é muito sobre dar voz a esses corpos, às nossas vontades, os nossos desejos. O contrário da morte é o desejo. É realmente uma família LGBT cuidando uma da outra, porque não tem quem vai cuidar. É trazer toda essa raiva, fúria, amor, tristeza, solidão. É um sentimento de solidão contínuo, sabe? De você estar no espaço e não conseguir se ver, não conseguir se identificar com ninguém, porque todos os espaços são tomados majoritariamente por pessoas cisgêneras. Eu tenho cicatrizes até hoje. E depois disso eu apanhei várias outras vezes, claro. Só que cada vez mais eu pensei, então agora eu vou ser mais bicha. Porque aí as pessoas falam, nossa, ele tem voz, ele fala também. Tudo que as pessoas falam nas minhas costas, eu pus. Porque isso faz parte de mim, eu sou quem eu sou por causa disso, sabe? Ser oprimido é muito chato pra uma vida só, né? Ser livre é sobre não ter medo. E como eu sou uma pessoa que busca a minha liberdade, ser um corpo livre de padrões, de normatividades, então medo é uma palavra que eu procuro e um sentimento que eu procuro me distanciar sempre, porque é uma sensação que nos priva, né? Que nos estagna, que nos para. Eu acredito que nós, enquanto travestis negras, somos a contracorrente. Medo. Tenho medo. Eu tenho medo que eu não consiga alcançar as minhas ambições. Eu acho que a minha maior ambição agora é ser feliz e estar viva e sobreviver a tudo isso, sabe? E é horrível você falar que o seu maior sonho é sobreviver, sendo que isso é algo praticamente básico, mas quando você vive num país que mais mata a população LGBTQ, você se coloca em um espaço de que você realmente corre risco, que você realmente pode morrer a qualquer momento. Então, o meu medo não é tanto a morte em si, por qualquer ato que uma outra pessoa possa fazer, mas o meu medo é morrer sem ter feito. Eu fico muito feliz em saber que eu não represento só o meu corpo, só a minha história. Eu sei que tem muitas pessoas que vão se identificar também. Que eu acho que isso pode chegar também como incentivo, ou inspiração, ou referência, enfim. A gente também precisa de um auxílio. Então, às vezes eu entro em desespero porque várias notícias ruins acabam chegando. Então, a gente tenta abranger essa galera que está necessitada. Se unir em coletivos artísticos, ativistas, é urgente porque é uma voz, uma narrativa que está toda hora tentando ser silenciada. Esse protagonismo para essa população, ele sempre foi algo difícil, assim, de se ver. Ter um corpo. Tá tudo doente. Brasil, mundo, tá tudo doente. Todo mundo atacando todo mundo. É isso, se não é do jeito que eu quero, ponto, acabou. Não funciona assim. Me sinto fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido de criar costuras e porosidades e diálogos, e eu acho que hoje é lutar por isso, né? Lutar por sobrevivência do nosso corpo, a partir da nossa pele, nossas gestualidades, andar na rua. Hoje eu me reconheço, hoje eu me entendo e hoje eu me admiro e me tenho como referência. E a gente sempre esteve de pé, é assim que a gente vai seguir. Olha pra gente. Olha pra gente, olha mais uma vez, olha de novo.
Não tem como apagar uma população inteira. Mesmo com fascismo, mesmo com racismo que tá aí. Tipo, nada do que tá acontecendo hoje é novidade pra gente, sabe? A gente já vive a violência desde o cerne. Independente se eu morrer daqui a 5, 10 anos, independente de expectativa de vida para um corpo como o meu no Brasil, eu vou estar incomodando, sim, só pelo fato de existir, mas vou estar aí, gata. Somos corpos que amam, somos corpos que sentem, somos corpos capazes de tudo, como qualquer um. É um tesão ser como eu sou. Você se amar, você se sentir bem, fazer o que você quiser com o seu corpo, não é uma coisa errada. É para sua vida. E a sua vida importa. Chega de morte. Chega de crueldade, chega de assassinato. Chega. Se você tem seus medos, lute contra os seus medos. Não transfira isso para um outro corpo que quer ser livre e que leva amor para o mundo, que recebe todo o teu ódio, todo o teu equívoco, tudo aquilo de ruim que o ser humano pode criar. Essas pessoas são pessoas de luz, são pessoas especiais, maravilhosas e que batalham todos os dias para sobreviver e levar todo o amor do mundo que elas carregam nos seus corpos, em seus corações, em suas almas, para cada canto que visitam. E que seja assim, porque é possível construir uma sociedade mais justa, é possível construir um ambiente onde as pessoas possam se respeitar. O mal não vai vencer o bem. O medo não pode vencer a liberdade. Muito obrigada, professora Marcela. Esse é um documentário, né, feito por pessoas que participaram do clipe do Criolo, da música Etérea, e é um documentário que impacta bastante a gente, porque traz diversas representações de mulheres, e é essas representações que a gente quer trazer aqui hoje, representações que muitas das vezes, quando a gente se questiona o que é ser mulher, não são essas imagens que vêm à nossa memória. Então, eu iniciei, né, minha fala questionando o que é ser mulher. Então, será que ser mulher é ser feminina, é vestir rosa? Talvez para algumas pessoas sejam. É casar, é ter filhos, é brincar de boneca quando criança, é cuidar da casa. Existem diversos estereótipos, né, que perpassam pelos corpos das mulheres. De alguns perpassam mais, de outras perpassam menos. E é inevitável, quando a gente fala a palavra mulher, não vir uma imagem representativa na nossa mente. E é triste o quanto, muitas dessas vezes, em que a gente pensa na mulher, essa imagem ser de uma mulher branca, de uma mulher magra, de cabelos longos, normalmente uma mulher cisgênero. A gente também logo atribui a ideia de uma mulher casada, com um homem do lado, com filhos. Então, existe um padrão do que é ser mulher. E de onde surge, né, essa imagem? Onde é que a gente construiu essa imagem? Quando é que essa imagem internalizou em nós, né? Existe uma coisa chamada, um conceito, né, estipulado pela filósofa Judith Butler, que é a performance de gênero. Mas antes de entrar na performance de gênero, eu acho interessante a gente pontuar o que é gênero, né? Gênero nada mais é do que uma identificação.
como é que a gente se identifica no mundo, como é que a gente se enxerga no mundo. Então, eu, Manuela, sou uma mulher cisgênera, porque lá no meu nascimento tive meu sexo designado feminino e me entendo enquanto esse sexo designado. Eu me identifico com esse sexo designado. Então, eu sou uma mulher cisgênera. Existem homens cis, existem mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, entre muitas outras categorias de gênero que a cada dia vão surgindo e a gente vai conhecendo. Aliás, já existiam essas identidades de gênero. Os nomes estão surgindo agora, né? Então a gente está aprendendo a nomear muita coisa agora, mas que sempre existiu. Mas por vezes a gente se limita à ideia de homem e mulher cis, aquela representação bem binária que estamos tão acostumados. Entendendo o que é gênero, vou falar um pouquinho sobre o que é performance de gênero, né? A partir dessa identificação com determinado gênero, há uma lista infinita do que é ser homem e do que é ser mulher. E a performance de gênero é justamente isso, essa repetição. Essas pressuposições que são colocadas em cima de nós. Então, são atos repetitivos que a gente vai produzindo, reproduzindo, fabricando, performando na vida. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Tem uma criança de 5 anos, uma menina, de vestido, brincando com seus coleguinhas meninos, e está com as pernas abertas, porque ela está brincando e ela está de vestido. E aí ela escuta do pai ou da mãe, fecha essa perna, menina não pode ficar de perna aberta. Isso já é o reforçamento de uma performance de gênero. Não são meninas que podem ficar de perna aberta. Menino não pode sentar de perna aberta, tem que sentar de perna cruzada. Só os homens podem. Outros tipos de performance de gênero. O menino viu um outro rapaz de cabelo longo e quer deixar seu cabelinho crescer. Não pode, cabelo longo é coisa de mulher. Então, já está se reproduzindo uma performance de gênero de que o homem só pode ter cabelo curto. Homem não chora, só quem chora é mulher. Quem lava a louça e cuida da casa é a mulher. Homem não deve cuidar da casa, não deve fazer comida. E essas são as coisas mais básicas. Se a gente for começar a refletir mesmo, tudo está performando gênero, até objetos ao nosso redor. Então, por que será que existe shampoo para homem e para mulher? Por que será que existe desodorante feminino e masculino? Por que será que existe perfume feminino e masculino? Quem que dita o que é feminino e masculino? Essa performance de gênero que está o tempo todo se reproduzindo. E o que é mais perigoso, né? Essa performance, ela existe antes mesmo do nosso nascimento. Então, a gente chega no mundo, ela já está aí. E a gente está ali alimentando esse discurso, né? De é assim, é assado, faça isso, faça aquilo. Isso é de mulher, isso é de homem. Isso é ser mulher, isso é ser homem. Vou dar um exemplo de como isso vem antes do nosso nascimento. Uma mulher grávida vai lá fazer sua ultrassonografia no médico. E aí o médico dita para essa mulher, né? Fala para essa mulher: parabéns, você vai ser mãe de um menino. Parabéns, você vai ser mãe de uma menina. A partir desse momento que é dito é menino, é menina, a nossa subjetividade já é amarrada ao que é ser menino, o que é ser menina. Então os pais, a família, todo mundo ao redor já deposita muitas expectativas sobre essa criança que ainda nem nasceu, mas que já são ditas coisas que são consideradas normais ou apropriadas para que essa pessoa exista no mundo de maneira plena, de maneira apropriada e de maneira normal, né? Então, o sexo, né? O sexo que antes era chamado de biológico e hoje a gente chama de sexo designado, durante muito tempo e ainda hoje, ele tem muita influência em como a gente deve existir no mundo, em como os nossos corpos devem ser, em como a gente deve se identificar. E o que acaba acontecendo é que a gente acaba excluindo muitas vivências e muitos corpos quando a gente se prende, né, a essa ideia de sexo designado, de que porque a criança tem uma vagina ou tem um pênis, então ela é menina ou é menino e ela vai ter que ser assim até o fim dos seus dias, até a morte. E aí a gente acaba tendo muita dificuldade de olhar para corpos que não seguem essa norma, porque o que a gente está falando o tempo todo aqui são de normas, de padrões.
de se um corpo sai dessa normatividade, ele está errado. Será que ele está errado? Eu acredito que quando a gente passa a enxergar tudo isso como natural, é muito perigoso. A gente precisa ter essa ideia de que tudo isso é muito construído, tudo isso é muito elaborado, muito alimentado por nós mesmos. Então, a performance de gênero existe porque a gente cai nela, porque a gente quer reproduzir, porque a gente quer se encaixar, porque a gente quer se sentir bem, a gente não quer se sentir excluído. Mas tem corpos que não dão conta de se encaixar. E o que a gente faz com esses corpos? Eu acho muito importante nós, enquanto psis ou futuros psis, a gente ter um olhar, né, para essas pré-determinações, para esses estereótipos, para esses padrões, de maneira a questioná-los, porque existem uma infinidade de corpos que não vão se encaixar nessa biologia conservadora que a gente aprende na escola. Então, lá na escola, a gente aprende que tem homem e mulher, mas na vida a gente aprende que existe muito mais do que isso. Porque corpos são plurais e vão existir de diversas maneiras nesse mundo. Inicialmente, eu pedi para que vocês definissem, né, o que é ser mulher e criassem uma representação na memória, no imaginário de vocês. E facilmente eu posso dizer que, dificilmente, a imagem criada na memória de cada um, inclusive na minha, teve um corpo parecido dos que foram apresentados no documentário do Criolo. Ali tinham corpos de mulheres trans, mulheres travestis, mulheres negras, gordas, enfim, mulheres travestis pretas, né? Porque a gente está falando o tempo todo de gênero e de raça também. E garanto que não é essa imagem que vem à nossa memória quando a gente fala de mulher. Por quê? Eu acho que é importante a gente se questionar, né? O porquê que não são essas imagens. E também se lembrar de que mulheres trans existem. E são dessas mulheres que a gente veio falar hoje. Né? Questiona mulheres invisíveis, quem são elas, a gente está falando de mulheres trans e travestis. Uma outra reflexão que eu acho muito importante a gente ter cotidianamente na nossa vida é: quantas mulheres trans e travestis eu conheço? Quantas mulheres trans e travestis, atrizes, cantoras, produtoras, enfim, eu consumo conteúdo? Quantas mulheres trans e travestis eu vejo na TV? Eu tenho no feed do meu Instagram? Quantas mulheres trans tem na faculdade? E na minha sala de aula? E no corpo docente? Quantas mulheres trans e travestis, teóricas, pesquisadoras e psicólogas eu já li? Por que eu só leio pessoas cis? Normalmente a gente ainda só lê homem cis, né? O que é um pouquinho ainda pior. Então, se eu já não leio nem mulher cis, como é que eu chego no conteúdo de mulheres trans? Existem mulheres trans e travestis na academia? São coisas que a gente precisa começar a se questionar. Onde é que esses corpos existem, né? Onde é que esses corpos estão transitando? Durante muito tempo, dentro da psicologia, o olhar para pessoas trans em geral, né, sempre foi um olhar muito patologizante. Sempre foi um olhar de CID, de diagnóstico, de correção, de cirurgia, de laudo, de estar errado, de transtorno de identidade de gênero, disforia de gênero, incongruência de gênero, porque com o passar dos anos só vai mudando a nomenclatura, mas o nomezinho continua ali no CID. E é sempre esse olhar muito de doença, de erro. E a gente traz, né, essa mesa sobre mulheres trans, mesmo sendo uma mulher cis, para que a gente consiga olhar para uma outra vivência. Eu não quero falar de patologia, eu não quero falar que isso é errado, porque não é. Eu quero falar que essas mulheres existem e que a gente precisa começar a dar voz para elas. Então, eu não estou aqui para falar por elas. Eu estou aqui para falar delas e para gerar um incômodo, né? Um incômodo em nós mesmos. Por que a gente não olha para esse povo? A gente precisa começar a olhar. Eu me empolgo, me alongo, mas eu já estou terminando minha fala. Acho que é muito importante a gente se lembrar que dentro da psicologia a gente tem o costume de conceituar tudo, né? E é muito importante mesmo, conceitos, eu acho que eles são muito pertinentes. Mas quando a gente conceitua o que é ser mulher, a gente limita. Quando a gente limita, a gente exclui corpos, né?
Então, a gente precisa se lembrar de que quando eu excluo corpos, eu estou dizendo que certos corpos não existem, e se eles não existem, é sinal de que eles não têm garantia de direitos, não têm garantia de qualidade de vida, não têm história e não têm voz. E mulheres trans e travestis têm história, têm voz, têm vivências e têm muito conteúdo para passar para a gente. E a intenção é de que essa mesa incentive um olhar mais atento para tudo isso. E agora eu vou passar minha fala para o Rafa. Boa noite, pessoal. Bom, antes de começar, eu queria estar dando, né, uma diferença entre trans e travesti. Até porque a única diferença entre é a nomenclatura que são faladas entre elas, tá? Então, trans, ele vem aí, igual a Manu falou, que está muito mais direcionado ao CID, né, como se fosse uma doença. E já o travesti, ele vai entrar como um ato político, mas as duas são a mesma palavra, ok? São os mesmos significados. E agora eu vou falar um pouco sobre essas violências que são direcionadas a essas mulheres. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que cada uma delas está relacionada. Quando a gente fala em educação, a gente vai estar falando aí muito mais do ensino fundamental até o ensino superior. Porque muitas dessas mulheres, elas não estão nem inclusas ao ensino superior. E isso acaba sendo muito, né, muito complicado, porque essas mulheres, elas são excluídas da educação. Porque a partir do momento que elas acabam se assumindo e se identificando como uma mulher, a sociedade ainda não vê elas como uma mulher. E na educação seria a mesma coisa, porque elas vão acabar sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de chacota, algum tipo de preconceito mesmo, e principalmente porque a partir do momento que ela começa o processo de transição, aí começa também a mudança em relação ao seu nome, em querer ser chamada como ela, e muitas das vezes a escola acaba não aderindo isso e chamando realmente no masculino. Além de que elas também não podem frequentar o banheiro feminino. Então, por tantas essas questões, entre outras, essas mulheres acabam aí nem concluindo o ensino fundamental e acabam desistindo. Em relação ao mercado de trabalho, a gente sabe que as políticas públicas pensadas para essas mulheres trans e travestis, elas são políticas de extermínio ou de possibilidades de trabalho marginalizados, que seria a prostituição. E quando a gente olha para essa parte dessa marginalização, que seria aí a parte da prostituição, acontece também a exploração sexual, porque além delas serem expulsas da educação, elas são expulsas do mercado de trabalho. Elas são invisíveis. Então, muitas das vezes, na adolescência mesmo, elas saem de casa de 13, 14 anos e entram para uma exploração sexual. E quando a gente fala também de mercado de trabalho, eu não sei, né, mas eu queria entender aí, dar uma cutucada também, se vocês conhecem alguma trans e travesti que esteja no mercado de trabalho formal. E principalmente, se vocês veem fisicamente, visualmente. Porque muitas dessas mulheres acabam entrando no mercado de trabalho muito pelo telemarketing, porque sua imagem não é vista, e sim somente sua voz. E em relação de relacionamentos afetivos, aí eu vou entrar também em questionamento em relação ao parceiro com quem essa mulher escolhe estar. Porque se for um homem, ela e o seu companheiro vai sofrer um preconceito, ou uma chacota, ou bullying, porque ele vai estar, né, diante da sociedade com um homem. Então ele vai ser chamado de viado, de bicha, de gay, tá? Então os dois acabam sofrendo algum tipo de violência. Em relação aos familiares, a família em si, aqui eu também não estou generalizando, na verdade tudo que eu estou falando não é universal, e isso vai realmente de cada pessoa e de cada processo. Então, em relação às famílias, realmente cada família vai ter um processo para essas mulheres. E muitas das vezes essas mulheres, a partir do momento que elas entram num processo de transição, elas são expulsas das suas casas. E a violência que elas sofrem também estando em suas casas é muito grande. E quando a gente fala dessa indução de cirurgias,
eu tô querendo dizer muito o que a Manu trouxe, que essa performance, essa performatividade de gênero, porque essas mulheres, elas vão querer estar cada vez mais próximas de uma imagem de uma mulher cis. Então, elas vão se caracterizar a partir disso. Porque parece que se ela não fizer a ressignificação sexual, se ela não fizer a terapia hormonal e não tiver um nome social, ela não é vista pela sociedade como uma mulher. Então, por isso, elas acabam fazendo, muitas das vezes, tentando trazer cada vez mais a aceitação da sociedade, através das cirurgias, que aí, como vou dizer também, esse silicone industrial que elas acabam usando. Aqui eu vou falar um pouco sobre dados e estatísticas. O ANTRA, que é a Associação Nacional, né, de Travestis e Transsexuais, vai dizer, a partir de um levantamento recente, que mostra que 151 pessoas trans foram assassinadas nos primeiros 10 meses de 2020, contra 124 no mesmo período de 2019. Então, teve um aumento de 22%, colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. E a partir do Ministério da Saúde, ele vai dizer que 49% das agressões ocorrem dentro das residências dessas vítimas. Tem dados também do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, que ele vai dizer que 60% dessas violências são violências físicas, enquanto 25% foram violências psicológicas. Dizendo também que o atendimento prestado nesse sistema é possível assinalar mais de um tipo de violência por vítima. O SINAM também vai acabar mostrando que 54% das mulheres trans e travestis que foram vítimas de agressões eram negras. Então, o fato da maioria ser violentada dentro da própria residência é uma reprodução de violência de gênero tradicional, porque o Brasil ele vai ser considerado aí um país estruturalmente machista, o que explica muitas das violências de gênero, sexistas e transfóbicas, mas também é extremamente racista. Então, essas mulheres negras, de uma forma geral, tanto cis, tanto negras, elas estão muito mais expostas a essa violação. E também trazendo um pouco, não somente de dados, né, mas que a intolerância para essas mulheres, ela vem de todos os lados. E a partir do momento que essas mulheres, elas são colocadas nas ruas e elas vão buscar aí uma fila para alimento ou mesmo para roupas, as próprias pessoas que estão na fila discriminam essas mulheres, fazendo elas saírem da fila, no caso, ou se não, colocando elas para trás como último. Então, a intolerância vem de qualquer lado. E também, algo que, em relação à lei mesmo, que eu vou estar explicando no próximo slide, mas eu trouxe para vocês darem uma olhada, não sei se dá para enxergar ou não, mas é um gráfico, que é essa violência contra as mulheres trans e travestis, dizendo que 56% dos motivos desses casos estão como vazio, e 44% tem motivações reportadas. O local de crime, 49% dessas agressões vão ocorrer na casa das próprias vítimas, e 38% em via pública. E o perfil dessa vítima, a maioria 54% eram mulheres trans negras. E o perfil do agressor, 67% eram homens. E quando a gente fala de lei e de legislação, eu vou trazer que as políticas públicas, né, na verdade, as mulheres trans, elas não têm políticas públicas. E também não tem uma lei específica de proteção para essas mulheres. O que seria encaixado é na Lei Maria da Penha, ou se não, na Lei do Racismo, de 1989, no qual entra como homofobia ou transfobia. Então, realmente, essas mulheres não têm uma lei que vai proteger. Mas o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele vai usar essa Resolução 01 de 2018, que ele vai tentar estabelecer normas de atuação para psicólogos e psicólogos em relação a essas pessoas transexuais e travestis. Então, realmente, quem quiser, eu posso mandar por link, ou a Marcela também manda, a gente disponibiliza para vocês darem uma olhada. Porque realmente é muito interessante essa inclusão que o nosso conselho faz.
E também vou estar trazendo uma outra questão, que é o documento de orientação do CRP, que é o nosso aqui da região de São Paulo, que é o 02 de 2019. Ele é realmente como se fosse um documento que ele vai estar trazendo a atuação do profissional, né, nosso, no processo de trabalhar e ter uma assistência a essas pessoas trans. Que eu acho aí muito interessante lerem, dar uma olhada, dar uma pesquisada, porque realmente o nosso conselho, ele acaba incluindo e não excluindo. E isso é muito legal, né? Eu tenho muito orgulho de estar participando e de ser psicólogo por causa disso. Porque realmente não é todas as profissões que vão ter essa inclusão. E também, para dar um desfecho um pouco na minha fala, essas mulheres, elas são vistas pela sociedade como uma forma marginalizada, como mulheres que são prostitutas, que usam drogas, que são moradoras de rua. Mas eu pergunto para vocês se vocês já pararam para ouvir a história de cada uma delas. Se vocês já pararam para pensar, né, o que há por trás dessas mulheres, da história dessas mulheres. Porque essas histórias são silenciadas, essas mulheres são invisibilizadas. E o nosso trabalho é principalmente o acolhimento dessas mulheres. E fazer com que, além de elas se aceitarem, fazer com que a sociedade a aceitem como elas são. Porque, na verdade, né, igual no vídeo, né, ela fala que a gente não precisa sobreviver, a gente não precisava desse papel. A gente só precisa estar incluso na sociedade, como qualquer outra sexualidade, identidade de gênero, expressão de gênero. Eu acho que da minha fala é mais ou menos isso. Aí, se a Manu quiser contribuir, eu também contribuo. Que eu e a Manu, a gente tem um sistema de que a gente não gosta muito de palestra redondinho. A gente realmente faz uma conversa. Então, a partir do momento que ela contribui, eu também contribuo. E a gente vai fazendo uma troca e a gente pode estar fazendo isso também. Eu acho muito importante também, Rafa, a gente trazer algumas indicações, né? Que já a gente abre para quem quiser pontuar, perguntar, trocar. E aí a gente pensou em trazer algumas indicações de conteúdos que a gente consome, né? De séries, de filmes, de músicas. Então, durante as nossas falas, a gente trouxe algumas vezes, né? Quantas mulheres trans atrizes, quantas mulheres trans e travestis na música a gente acaba acessando, né? O quanto o nosso meio ele é muito cis, né? O tempo todo são pessoas cis, pessoas que a gente já está acostumado a ver uma produção sempre muito igual. Então a gente trouxe indicação de 2 séries, né? A série Pose, que eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma série maravilhosa. Quem não assistiu, assista. É uma série pesada, mas que vale muito a pena para a gente conhecer também mais a realidade, né? Não somente uma realidade cinematográfica, claro, né? De mulheres trans e travestis, o do quanto, para elas sobreviverem, elas precisam se unir e o quanto precisam encontrar em outras mulheres trans e travestis a família. Porque muitas vezes a pessoa, quando se identifica enquanto trans, ela é, né? Segregada da família, ela é excluída, então ela é colocada na rua. Então essa série traz muito dessa questão de repúblicas, de realmente um acolhimento entre elas. E de rivalidade também, porque isso acaba acontecendo em muitos momentos. Mas o quanto, quando a gente está falando dessas pessoas, inicialmente a gente está falando de sobrevivência mesmo. E o quanto a gente gostaria que fosse diferente, que a gente estivesse falando aqui de sonhos, de metas, de qualidade de vida, e não de ter que seguir determinados caminhos para sobreviver, porque a sobrevivência devia ser algo garantido para todo mundo. Feel Good também é uma outra série muito boa, que também traz sobre questões de pessoas trans. O filme Alice Júnior é meu filme queridinho, assim, é todo meu coração. Eu me lembro que o ano passado, quando eu vi o trailer desse filme, eu fui correndo falar pro Rafa, que eu falei, meu Deus, um filme adolescente com uma adolescente travesti, assim, pra mim brilhou os olhos. Eu falei, eu não acredito que eu tô assistindo isso. O quanto a gente precisa olhar para isso, o quanto as pessoas precisam assistir isso.
E na época eu me lembro que não tinha na Netflix, então eu aluguei no YouTube. E agora esse filme tá na Netflix, mas é engraçado que esse filme, que é um romance adolescente, ele não bomba, né? Ele não entra no top 10 da Netflix. Por que será, né? Que ele não entra no top 10 da Netflix. Mas tá lá, então assistam, vamos fazer o filme entrar no top 10 da Netflix. Porque vocês não vão se arrepender. Um outro livro muito bom que eu indico é o livro Eu Travesti, da Luísa Marilac. Luísa Marilac é uma mulher travesti e ela conta de maneira brilhante toda a sua trajetória, toda a sua vida, na prostituição também, que foi um dos caminhos que ela percorreu para ela conseguir sobreviver, e o quanto a gente precisa acessar esses conteúdos para a gente quebrar aquele incômodo inicial que muitas vezes a gente tem do diferente. Só é diferente porque a gente não para escutar. Porque depois que a gente para escutar, a gente quer ouvir mais. Você quer falar do documentário, Rafa? Pode ser. Esse documentário é da Linda Quebrada, né? Bicha Travesti. É um documentário maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu e a Manu, acho que a gente assistiu algumas vezes, não foi uma só, que realmente conta a vivência que a Lin tem em relação ao seu corpo, né? Porque ela traz muito, né, em toda a sua fala, de que o corpo dela é um corpo plural. Então, ela trabalha, né, essa questão no documentário e trazendo as questões dos outros corpos, né, em relação dela também, em relação à carreira dela. Então, é um documentário que vale muito a pena assistir. E a artista também é a Linda Quebrada, né? As músicas dela são maravilhosas, são impactantes, né? Fazem a gente pensar, chorar, refletir. A música também do Etérea, do Criolo, é uma música muito boa mesmo, que até a gente trouxe, né, uma música da Oração, da Linda Quebrada, para vocês ouvirem aí no começo, e trouxe também a música do Criolo também, que é muito boa. E a Ellen também indicou, né, aqui um documentário, né, que é o de Gravata e Unha Vermelha. Gravata e Unha Vermelha. Muito bom também. Se vocês quiserem também esse compartilhar... documentário traz a vivência de vários, né, de várias pessoas trans. Sim. E não só de mulheres, é muito bom. A gente também logo vai abrir o chat, se vocês quiserem também compartilhar algum livro, alguma música, algum artista também, para a gente poder ter essa troca, né? E eu acho que antes de a gente fechar, eu comentei com a Manu que eu não sabia se eu ia falar ou não sobre a minha vivência, mas eu acredito que seja interessante compartilhar, de certa forma, essa vivência, que faz mais ou menos 3 anos que eu me assumi como homem trans. E quando a gente para pensar, né, numa sociedade que a gente está inserido entre homem e mulher, entra muito na performatividade de gênero, no qual eu me questionei por muito tempo o do porquê eu preciso ter características masculinas para ser aceito na sociedade como homem. E isso é um questionamento, às vezes, de muitas ou muitos, né, trans. Isso eu estou dizendo da minha vivência, porque realmente eu não sei a vivência de cada um, eu não sei a subjetividade aí de cada um, né? Mas eu vejo que logo que eu assumi, eu percebi que tem uma certa dificuldade, não sei se a dificuldade é uma palavra certa, mas eu sou um homem trans numa sociedade patriarcal. E quem é uma mulher trans numa sociedade patriarcal tem uma diferença. Eu, como homem falando numa sociedade patriarcal, me quiseram colocar em rótulos, em que eu fosse aí um macho escroto. E por muito tempo eu fiquei questionando, né? E hoje, conversando também com as trocas que eu tenho com a Manu, né? Hoje, né, na verdade, eu consigo entender que eu não preciso tomar hormônio, eu não preciso fazer ressignificação, ter um nome social para me identificar como homem. Que, na verdade, o que eu trago é o meu corpo como um ato político. Então, nossos corpos, eles são plurais. E a gente não precisa se encaixar em rótulos. Porque a partir do momento que você conhece uma pessoa trans, a primeira coisa que te perguntam é quando você vai fazer ressignificação, quando você vai tomar hormônio. E não necessariamente todos os trans querem. E se você não quer fazer,
Aí as pessoas questionam, mas então você não é trans. Mas nossos corpos são plurais, então a gente não tem que se encaixar em rótulo nenhum. A gente só precisa ser um corpo livre, né? Porque é o que a gente sempre está trazendo. Eu trago uma vivência de um homem trans, mas eu tenho certeza que tem outras vivências e outras histórias para serem contadas, né? Então acho que é mais ou menos isso para a gente finalizar, se a Manu quiser trazer alguma coisa também. Acho que eu quero agradecer, Rafa, por você compartilhar a sua vivência. Eu fico muito orgulhosa desse lado aqui de te ouvir. Não sabe quanto eu rasgo elogios para você e o quanto eu aprendo com você diariamente. E o quanto é importante, né, a gente se lembrar disso, que a gente não precisa se encaixar em rótulos e de fato, reproduzir essas performances de gênero que a gente falou, né? Então, o Rafa trouxe a vivência dele enquanto homem trans, e a gente falando de mulheres trans e travestis, muitas vezes essas mulheres, elas tentam seguir, tentam se encaixar e se aproximar, né, da cisgeneridade, então se parecer com mulheres, mulheres cisgêneras, quando na verdade elas só querem existir. Será que de fato elas queriam pôr um silicone industrial, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, porque a gente sabe o quanto o sistema de saúde para essas mulheres é dificultoso, é demorado. Será que se não existisse tanto rótulo e tanta pressão, né, para que esses corpos se pareçam corpos cisgêneros, tudo isso aconteceria com tanta frequência? Então, eu fico me questionando muito sobre isso. E para mim é muito importante estar compartilhando tudo isso com vocês e aprendendo também. E eu acho que a nossa fala era essa, gerar incômodo e disparar várias reflexões aí. Sim, a gente está aqui para dar uma incomodada um pouco, mas é uma incomodada que gere reflexão e que gere entendimento e que vocês também consigam, né, estar sempre nesse meio. Até porque nós, né, vocês também que vão ser futuros psicólogos, têm esse olhar de que nossos corpos, eles são plurais. E quando chega, muitas das vezes, um cliente para vocês, né, porque eu e a Manu, a gente já fez alguns cursos, né, e muitos desses cursos chegaram a dizer, né, uma clínica LGBTQIA+. Mas quando esse cliente aparece para a gente tem que olhar não só a sexualidade, a identidade ou a expressão de gênero daquele cliente. A gente precisa olhar a demanda que ele traz, e às vezes essa demanda não é sobre a sua sexualidade e sobre o seu gênero. Algumas vezes são, lógico, mas não é uma regra, né? Então, a gente tem que realmente olhar a pessoa que está à nossa frente, ou até mesmo qualquer corpus, como corpus. A gente não pode colocar em rótulos, a gente só precisa ser realmente livres para ser quem a gente quer. Então, realmente, eu queria agradecer a Manu por topar um pouco disso também, porque ela sabe que eu sou um pouco tímido, então eu não gosto muito de falar, mas eu acho muito gratificante estar fazendo essa mesa com você, Manu, real mesmo. E muito obrigada pelas trocas que a gente teve, né? Por todo esse tempo e pelas trocas que a gente vai ter, né? Eu que agradeço. E aí a gente abre para quem quiser comentar, questionar, estamos aí. Vamos então abrindo agora para inscrições. Então, antes disso, só queria agradecer o Rafa e a Manuela por estarem aqui, então, conduzindo a mesa. Falas importantíssimas que vocês foram conduzindo, né, aqui, que trazem muita reflexão em relação à temática e que colocam aí N questionamentos também para a gente pensar a nossa atuação enquanto profissionais de psicologia. Muito bom. Gratidão aí pela fala de vocês. Vamos abrindo então para perguntas. Deixa eu colocar, temos a Bianca aqui. Deixa eu colocar a Bianca aqui para ela conseguir abrir o microfone.
Bianca, consegue falar com a gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, todos vocês. Adorei a palestra, achei sensacional. Na verdade, eu só quis que vocês mostrassem aquela imagem de novo de um cartaz, que é Eu não sou menos mulher por ser trans. Porque eu achei essa imagem sensacional. É isso, eu queria tirar um print aqui. É isso. Obrigada, viu? E parabéns aí a todos. Obrigada, Bianca. Obrigada, Bianca. Temos a Aline agora, então. Só um minuto, Aline. Vamos ver se você já consegue falar com a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, consigo te ouvir, Aline. Ah, maravilha. Primeiramente, muito obrigada, Manuela. Muito obrigada, Rafa. Foi incrível a fala de vocês. Assim, em particular, soube pelos grupos de estágio, né, que a Ellen está trabalhando também com grupos bissexuais, né, essa transição, esses momentos de aprendizagem. Eu sou uma mulher cis, lésbica, né, que hoje trabalho em RH, já trabalho há quase 9 anos aí, e é uma transição muito grande como mulher, trabalhar com um público masculino, paternalista, com patriarcado e capitalista, né? É uma bomba em cima de nós mulheres, e trabalhar com pessoas já é difícil. Trabalhar com a parte burocrática, eu acho que é muito difícil, né? Muito complicado. E quando o Rafa fala, né, desse processo de transição, né, esse processo de mudança, ele falou que há 3 anos vem trabalhando isso, e a sociedade às vezes não entende, porque precisa de uma modificação de um nome, precisa de uma modificação física. Trabalho com trans, né? Trabalho com travestis, trabalho com mulheres, trabalho com homossexuais, e eu vejo hoje na empresa que eu trabalho uma flexibilidade muito grande para se trabalhar, essa necessidade de saber como a pessoa quer ser chamada, né? A importância disso, de colocar em pauta o quanto é importante você saber da pessoa como ela quer ser identificada, não somente nomeá-la pelo que foi denominado a ela. Então, é algo muito difícil, né? Porque fiscalmente, burocraticamente, tem tudo por trás, e muitas regras, muitas coisas complicadas para correr atrás disso, mas o quanto pelo menos o mercado que eu trabalho hoje está se abrindo para novos pensamentos, e como seria interessante se isso fosse aberto para todas as empresas, para todos os públicos. Eu acho que é isso, é importante comentar, porque é uma coisa que está acontecendo pouco, mas está havendo mudanças. Então, parabéns a vocês por trazer isso, por trazer essa informação, porque a informação traz, além de um conhecimento, o respeito, né? O respeito pelo outro e o respeito por cada uma das identidades. Parabéns, Marcela, Ellen e todos os outros professores também, por esse mês de tantas palestras importantes, com temas tão fortes e dolorosos, mas que trazem uma reflexão e uma mudança. Obrigada, gente.
Obrigada, Aline, por compartilhar essa questão do seu trabalho. Eu acho que isso também gera bastante esperança na gente, né? De que espaços estão se modificando, a passos lentos, mas estão. E aí a gente precisa se apegar a essas transformações, né? Para que a gente não desanime, para que a gente continue sendo aliado nessas lutas, né? Eu digo eu enquanto mulher cis, né? Ser aliada nessa luta. E eu sempre me lembro, quando fala de mercado de trabalho para pessoas trans, de algo que eu costumo olhar também quando a gente fala de pessoas negras, né? De a gente começar a fazer o teste de olhar para o lado e se questionar, por que não tem profissionais trans trabalhando aqui onde eu estou, né? Assim como por que não tem pessoas pretas trabalhando aqui onde eu estou. E eu acho que quando a gente começa a gerar essas reflexões e esses questionamentos, até nos espaços em que a gente trabalha, nós, pessoas cis, que detemos muito privilégio, né? A gente também começa a dar um despertar ali nos ambientes de trabalho, então isso é muito importante. Muito obrigada também, Aline, por estar compartilhando isso com a gente, né? E isso também me deixa com o coração um pouquinho quentinho em saber que tem algumas empresas que estão fazendo a inclusão dessas pessoas, mas também fico triste em saber que essas pessoas precisam ser incluídas no espaço que são delas, como qualquer outro. Mas realmente eu agradeço pela sua fala, por tudo que você trouxe pra gente, né? Mas realmente o que a Manu também trouxe, né? Principalmente as mulheres negras ou pessoas negras, pra gente começar aí também a olhar. Não só, né? Na verdade, principalmente sobre mulheres trans negras, que eu acho que acredito que é um caminho aí muito mais complicado. Mas obrigado pela fala. Imagino, gente. Também queria agradecer, Aline, em nome também dos professores, pelo comentário em relação aí à organização dos eventos. Obrigada. Bom, seguindo, estamos com o Luiz de mão levantada. Luiz, você já tem o acesso ao áudio. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, escuto. Então, primeiramente, parabéns, menino, parabéns, Rafa. Eu não sabia, inclusive, fico muito feliz em saber. Eu conheço o Rafa faz tempo, então, para mim é uma informação muito, muito legal. Parabéns mesmo. Fico muito feliz por isso. E, assim, eu tenho uma compreensão, eu tive a compreensão do que foi dito, tipo, de tudo que foi trazido, partindo do lugar que eu estou, tipo, do tanto de informações que eu tenho, do tanto de estudo, as coisas assim. O lugar que eu estou me permite que eu tenha essa compreensão. A minha pergunta é como vocês idealizam, tipo, fazer a explicação disso, porque eu não tomo lugar para mim como se eu fosse uma pessoa trans e pudesse chegar para alguém e explicar o que é ser trans e coisas do tipo, porque eu sou bissexual, mas eu não sei, eu sei o que é ser bissexual, mas eu não sei o que é ser transexual, eu não posso explicar isso partindo do meu corpo. Então, como vocês, para alguém que não tem tanto acesso à informação, para alguém que, tipo, até a própria população trans ou a população negra, assim, a gente faz parte do grupo LGBTQI+, sabe o quanto é difícil se você faz parte do grupo e se você é negro, e o quanto a informação ela é mais escassa e como ela chega de forma muito mais difícil, muito mais fragmentada para a gente. Então, como vocês veem essa questão de explicar isso, tipo, mostrar que isso é palpável e que isso é um direito de todos, que isso está acessível, porque fica, eu acho complicado a explicação disso, tipo, conseguir colocar isso em pauta para pessoas com um déficit de acesso à informação, assim, que tem mais dificuldade. Falando mais numa área social mesmo, que é para onde eu pretendo trabalhar e tudo mais. Então, eu sei que eu vou ter acesso a essa população, eu faço parte do grupo LGBTQIA+, e eu queria muito saber como, não sei se vocês vão saber responder isso, mas assim, como eu chego e como eu falo a respeito disso, do quanto essa liberdade
você não ter a necessidade de fazer uma alteração no seu corpo, de você não buscar um corpo cisgênero para ser aceito como transexual de fato. Acho que é mais essa a ideia da pergunta. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Eu acho que essa é uma inquietação que nós temos também. E eu acredito que isso é um exercício diário, né? Que não vai existir um dia X em que eu vou chegar e vou explicar isso para uma pessoa. Eu acho que ter acesso a essas informações, compartilhar essas informações, tornar esses corpos visíveis, sai dessa questão do incômodo. Talvez não saia do incômodo, mas aproxima outras pessoas para olharem para pessoas trans, travestis, enfim. E quanto mais a gente aproxima esses olhares, menos difícil fica, porque a gente tem uma necessidade muito grande de explicação, né? Então, eu entendo muito a sua angústia e o seu incômodo, mas às vezes talvez a gente não precise explicar. Talvez a gente precise somente dizer, esses corpos existem e vamos escutar, vamos ouvir essa vivência. Eu sempre fico me questionando sobre pessoas mais conservadoras, pessoas mais antigas, que não vai conseguir entender o que é uma pessoa trans, uma pessoa travesti. E muitas vezes eu já me deparei com situações, né, de que essas pessoas entenderam muito mais facilmente do que pessoas jovens. Então, às vezes a gente generaliza também, né, de determinadas populações não vão entender. Talvez não entenda o conceito, não entende. Se eu começar a falar de performance de gênero da Judith Butler, ele vai falar que é isso. Mas vai simplesmente respeitar a vivência do outro. Não necessariamente a outra pessoa precisa entender o que é transexualidade, travestilidade, entender o que é a diferença de identidade de gênero, sexualidade, expressão de gênero, sexo designado. Isso são conceitos que a gente, enquanto psicólogo, a gente entende, a gente tem que buscar, tem que entender. Mas talvez ir nesse caminho mesmo de aproximar vivências, né? De escuta o outro antes de julgar, entende? A outra pessoa vai se mostrar. Então, a pessoa trans vai se mostrar trans. Eu, Manuela, psicóloga, não preciso fazer isso por ninguém, né? Até porque senão a gente se coloca num papel de superioridade, né? Eu, enquanto psicóloga, tenho que deter essa informação de como fazer esse exercício. Mas não sei, é um incômodo que eu tenho, uma inquietação que eu tenho, e eu acho que a gente se aproximando desses assuntos e possibilitando que essas pessoas sejam vistas, né, e sejam ouvidas, já é um bom caminho andado. Não sei o que o Rafa pensa sobre isso. Boa noite. Oi, Luiz. Primeiramente, obrigada, tá? Em relação a sua pergunta, eu estou muito no caminho da Manu também, que é um inquietamento meu, também um inquietamento que as nossas trocas que a gente sempre faz são dessa inquietação, mas eu acredito que também a informação seja importante, mas não no sentido da informação de entregar folheto, de publicação, é no sentido de você realmente escutar a pessoa que tá com você, independente de qual seja, igual a Manu falou. Eu já cheguei a deparar com pessoas mais antigas que consigam entender de uma forma muito melhor do que a juventude, né? Então, realmente, são pessoas, são processos, e quando a gente se depara com uma trans, ou até mesmo o meio LGBTQIA+, a gente não chega perguntando, mas realmente deixa a pessoa trazendo o que ela é, ou como ela gosta que seja falado, como que seja trazido. E é realmente dessa forma que eu penso também, igual a Manu. Realmente informação e principalmente respeito com aquela pessoa que está do teu lado. É realmente olhar para aquela pessoa como um corpo, como qualquer outro. Como um corpo que também fala, como um corpo que também ouve, né? Então, é realmente fazer esse processo, que para mim eu acho que o respeito, principalmente na nossa profissão, é o mais importante. É ouvir sem julgamento. Então, não sei se a gente respondeu, mas eu espero que sim. Sim, Rafa, é só para esclarecer essa parte mesmo, que não era nessa questão de eu atuar como psicólogo e eu fazer esse julgamento, era mais nessa coisa da colocação de levar isso mesmo que vocês falaram, dos corpos falarem, né, de você levar isso para quem é trans, você mostrar isso para outras pessoas que não têm informação, outras mulheres trans, negras, homens trans, que não têm acesso a essa informação e não tem noção de que se tem esse direito de ser trans dessa forma, que ser trans é isso ou ser trans é aquilo, é mais uma coisa nesse sentido, mas sim, vocês responderam sim, obrigadão.
E saudades. Abraço. Abraços, Lu. Saudades, viu? Muito bom, pessoal. Muito bom contar com a participação de vocês. Estamos abertos aqui ainda a receber comentários, questões a serem discutidas. Não sei se mais alguém gostaria de trazer algo. Gabriela, só um momento. Pronto, já está com o áudio liberado, Gabriela. Estão me ouvindo? Sim, escutamos. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Manu, o Rafa. Vocês são extremamente necessários. E eu gostaria, uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, porque eu andei refletindo esses dias atrás, em conversa com um amigo meu, que ele é psicólogo também, que ele está voltado para a área social e na pegada mais das pessoas pretas, né? E a gente estava refletindo sobre isso juntos, em questão na vida acadêmica, né? Na faculdade mesmo, a gente vê quase não vê nada, né? Na verdade, pelo que eu me recordo de indicações de livros ou algumas coisas de pessoas pretas, né? E o quanto isso eu pelo menos sinto falta dessa visibilidade, né? E desse conteúdo. Eu gostaria de saber se vocês têm livros para indicar nessa questão. Manu, você que é mais voltada aí para Fenô, que é a abordagem também que eu quero seguir. Se tiver também, com pessoas pretas na área, eu super vou adorar. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. A gente sente muito essa falta também. Eu até tinha conversado com o Rafa, depois a gente vai conversar com a Marcela e com a Bruna, se a gente pode, de repente, publicar no Instagram do Nós algumas autoras que a gente conhece. Então, o ano passado a gente fez alguns cursos voltados a temáticas LGBTs e também que acabam abordando pessoas pretas também LGBTs, né? Então, tem Sofia Fávero, tem José Stona, que é um outro psicólogo que é branco, mas que também fala muito, muito sobre essas questões. Então, a gente vai juntar todas essas informações que a gente tem, essas indicações de livro, e aí as professoras aqui já deram um ok. E aí a gente posta passa para elas postarem no Instagram do Nós, e também, se quiserem alguma coisa mais específica, podem nos contatar que a gente vai compartilhando aí, que livro é com a gente mesmo, a gente adora. Também já estou curiosíssima para saber que indicações são essas, né? Que vocês foram comentando um pouco, mas acho que vem muito mais. Aí também estou interessada, viu, gente? E não é só o post, não. Também quero saber, né? Conhecer mais. Enfim, sempre muito bom. E aí a gente vai compartilhando também via Instagram, do Nós e outras redes sociais. Tem o Nick também. Enfim, né? Acho que é aí um movimento super importante da gente fazer essa divulgação aí, né, de autores, né, autoras, enfim, que trabalhem a temática. Exatamente, Fê, exatamente, muito bom. Penso que ainda temos tempo, gente, se vocês quiserem trazer perguntas, comentários. Ver se mais alguém.
Vou fazer aqui uma provocação, tô vendo, né? O pessoal aí mais quietinho. Vou voltar aí para a Manuela e para o Rafa, se vocês querem colocar aí, tensionar alguma questão para surgir um debate aí. Algo que ainda vocês queiram discutir. E aí, Manu, o que você acha? Então, fiquei pensando que numa parte da nossa fala, a gente questionou, né? Quantas pessoas, mulheres trans e travestis vocês conhecem? E onde é que elas estão? Talvez a gente pensar um pouquinho sobre isso, se o pessoal quiser responder no chat, né? Se sentir mais à vontade também, que eu sei que é um assunto que às vezes gera certo receio de falar também sobre, né? Mas se vocês já tinham pensado sobre isso, se vocês já tinham olhado ao redor de vocês e se questionado, né? Será que eu tenho amigos trans? Eu tenho pessoas trans na minha sala de aula? Enfim. Eu E eu acho que agora tem consumo, mais né? pessoas, sim, erguendo a mão também. Se vocês também consomem algum conteúdo de pessoas trans, sejam sobre suas vivências, sobre, às vezes, até outros assuntos, se vocês quiserem trazer, compartilhar pra gente também, seria bem legal. Carla está com a mão levantada. Carla, se você quiser falar, seu microfone já está disponível. Tá certo. Boa noite, gente. Eu queria parabenizar vocês pela palestra, a Rafa, né, pela coragem de expor isso, porque é um assunto delicado, né, que talvez gere um desconforto. Então, agradecer pela coragem de trazer esse conteúdo pra gente. E também esse cutuco, né, essa cutucação das meninas aí, em a gente olhar ao nosso redor e a gente realmente pensar, né, mulheres invisíveis. Porque eu, no meu lugar de fala, eu conheço através da arte, né, igual o Lineker e a Linda Quebrada, através da música. Eu acho que é o que eu tenho mais contato, assim, de conhecer, né? Ouvir e tudo mais, o trabalho. Agora, pessoas próximas não, ambiente de trabalho não. Aqui na minha cidade, eu sou de Indaiatuba, e realmente eu vejo essas pessoas aonde? Na rua, na prostituição. Então, é triste ver essa reflexão, porque são pessoas que precisavam de direitos e possibilidades para estarem onde qualquer um está. Eles não são diferentes da gente, né? Então, acho que é uma formiguinha que pica a gente para a gente refletir sobre isso, para a gente ter voz nos lugares que a gente está, no nosso trabalho, nas nossas amizades, para cada vez mais isso ser normal, porque não tem nada de errado nisso. Então, assim, a transformação, ela é diária, ela é um passo de cada vez, na fala, no diálogo, na troca. E eu acho que era mais para parabenizar mesmo e falar sobre a minha vivência com isso, que é muito pouca, mas muito obrigada, meninas, pela palestra e pelas experiências aí de vocês. Obrigada, Carla. Que bom que deu um cutucão, um incômodo, e eu acho que essa era a nossa principal intenção, né? Que a gente possa refletir juntos e juntas, e também compartilhar, né? Trabalhos de pessoas trans, para que a gente possa dar visibilidade, né? Para tudo isso. Muito obrigado também por estar compartilhando com a gente, né? É sempre importante ouvir. E então a gente agradece também pelo seu depoimento também sobre. Muito bom. Passamos agora, então, para o Luiz, que está com a mão levantada. Luiz? Sobre essa questão mesmo, já falei boa noite, então vou já direto para sobre essa questão mesmo que eu tinha colocado a respeito da acessibilidade, porque eu conheço várias pessoas que são trans e travestis, e
a realidade ela é dura, ela é cruel. Eu vi isso várias vezes, porque tem pessoas que elas até frequentam a minha casa e assim você vê que não se tem acesso à informação. Por isso que eu fiz essa pergunta. Algumas pessoas elas não têm acesso à informação do que é, como é, por que é, e o emprego ele é muito escasso. Ele é muito distante, eu diria. A realidade ela acaba sendo muito distante porque a primeira coisa que as pessoas olham elas têm todo aquele estereótipo, elas vão colocar aquilo ali e antes de você abrir a sua boca, você já foi descartado na entrevista. Você já foi descartada na entrevista. E isso parte de todos os preconceitos e preceitos, assim, né? Eu sendo negro, minha irmã sendo negra, meus irmãos, a gente já vê isso desde muito pequeno, nessas questões de você estar em lugares, de você entra no mercado, você vai para algum lugar, você vai fazer alguma entrevista, as primeiras coisas que olham em você é que você é negro, que seu cabelo no caso agora eu tô cabelo liso, mas é que seu cabelo é crespo, então você parte para esse mesmo lado quando você está falando de a primeira coisa que olham é eu moro com o que você fala, e, assim, a realidade ela é muito cruel, por isso que a minha pergunta tinha sido nesse sentido. Para essas pessoas, eu conheço transexuais também, que eram amigos nossos quando eu morei em outra cidade, que foram fazer faculdade, buscaram, que era sonho, que era tudo que queria fazer, e quando chegou para procurar serviço, por mais que tivesse a qualificação, tivesse tudo, tiveram que ir para a vida da prostituição, igual você falou que a prostituição, as meninas falaram, né, que a prostituição às vezes ela é a saída, e a pessoa, ela deixou claro, ela deixou explícito que ela teve que ir para a prostituição porque senão ela não comia. Você vê que tipo ela precisa de uma ajuda, precisa de um suporte porque você perde a sua casa, você perde a sua família, você perde toda aquela estrutura que você poderia ter porque você decidiu ser quem você era, você decidiu de fato ali mostrar quem você era e dizer ao mundo que você era aquela pessoa, porque você ficar se prendendo, você ficar dizendo que você não é uma coisa, é doloroso, é absurdo. Então, aproveitando a sua provocação, essa questão das pessoas trans, de você olhar para lugares e ver que muitas vezes as pessoas elas não se assumem, elas não mostram, até eu sou meio contra esse conceito de se assumir, porque você não tem que dizer para ninguém se você é ou você não é alguma coisa, mas você fica preso, as pessoas ficam presas dentro de algo que elas não são, dentro de uma ideia que elas não concordam para agradar uma parcela da sociedade. Então, você não vê. Eu ainda, no meio artístico, escuto, né? Escuto muita música de travestis e transexuais, em filmes, a gente vê bastante, séries, então tudo que tem de conteúdo que é LGBT, que tem apoio ao que vem da LGBTQIA+, eu tô lá tentando dar aquela força porque eu sei que aquelas pessoas, elas conseguiram um trabalho, elas conseguiram chegar naquele lugar e estão sobrevivendo em cima daquilo ali. Mas eu vejo que é muito distante ainda da nossa realidade, da gente que tá lutando no dia a dia, que é mais pobre, né? A gente vê que a realidade ela é mais difícil, você não vê pessoas trans no mesmo lugar de trabalho que você não vê no mesmo cinema que você tá, você não vê, assim, em lugar nenhum que se considera acessível a maior parcela da sociedade, as pessoas trans, elas normalmente não estão, porque esse direito, ele é negado a elas. Acho que essa colocação, assim, é doloroso, essa questão de onde as mulheres trans estão, ou travestis estão, no meu círculo, na minha vida, elas estão no lugar, né, nessa posição de invisíveis mesmo. Eu sei que elas existem, eu conheço, e assim, eu só conheço mais porque eu tô no meio, né? Tô no meio LGBTQIA+, então eu tenho mais acesso, mas você vê que as pessoas no meio de quem é esse gênero, elas são excluídas, elas são invisibilizadas, e se elas tentam entrar nesse meio, elas são tratadas muitas vezes de uma forma com que não deveria. E essa realidade é dolorida mesmo, Luiz. Eu acho que se dar conta disso dói em pessoas cis, imagina nas pessoas trans, né, que vivem isso. E a fala que você faz, né, muito obrigada por ela, primeiramente, vai muito de acordo com a falta de política pública que a gente tem, né, porque eu estava conversando até com o Rafa esses dias, eu fui fazer um projeto de pesquisa o ano passado, voltado
as pessoas trans dentro da academia, né, o quanto elas têm acesso, por exemplo, ao ensino superior, e eu não encontrava dados, porque não existe pesquisa. Não existe pesquisa, assim, eu encontrei uma pesquisa específica de uma mulher trans, que estava na academia e que foi e fez graduação, e fez mestrado, e está no processo de doutorado, e eu encontrava uma única pesquisa sobre isso, sobre dados, sobre números. Então, essas pessoas não são olhadas, não são pesquisadas, não são colocadas na realidade. E quando a gente não tem um olhar, não tem uma pesquisa, não tem uma busca, naturalmente a gente não tem políticas públicas, né? Porque as pessoas precisam ser olhadas para que políticas públicas sejam colocadas em prática. E aí a gente parece que fica meio sem caminho mesmo das mulheres trans e travestis que eu conheço estão marginalizadas. O que eu faço com isso, né? É muito, muito difícil. Mas eu acho que falar mais e pensar juntos, né, estratégias de como a gente pode ampliar esse olhar é o que a gente pode ir fazendo no momento, né? E também lutar por políticas públicas, né? Porque existe o ANTRA, né, que é um dos poucos ONGs, né, que olham para as pessoas trans e que foram criadas por pessoas trans. Então, tudo que está relacionado a pessoas trans parece que são as próprias pessoas trans criando, né? Então, por isso que é muito importante pessoas cisgêneros estarem olhando para isso e estarem questionando também. Sim, inclusive na semana passada como foi falado a respeito do feminismo e tudo mais no Dia da Mulher, eu puxei esse tema, fiz uma pergunta a respeito desse tema porque eu senti falta de um aprofundamento nele e eu nem entrei na questão da academia e do quanto a academia ela tem problemas, porque sendo negro, primeiro, eu já vejo que na minha sala acho que tem 4 ou 5 pessoas negras no meio de 80, que tinham quando começou, 80 ou 90, não lembro. E vindo de uma faculdade de engenharia antes dessa aqui, que daí eu era o único negro dentre 3 salas e o único bolsista, então assim, você vê que já é distante, sendo que já existem políticas públicas para os negros, né? Então você pega o transexual, a transexual, e você vê o quanto a pessoa ela é jogada e meio que às vezes obrigada a viver nessa não na sarjeta, mas na marginalidade, né? E por isso eu sou o cara chato, né? Que sempre tá puxando esse assunto, mesmo que não seja trans, e mesmo que muitas vezes não caiba a mim falar sobre isso diretamente, mas eu puxo muito esse assunto e sempre que possível eu tô tecendo críticas e trazendo o assunto em pauta de novo para que se tenha mais visibilidade. Eu acho que é isso que a gente precisa e vamos lá, né? Agradeço pela fala também, Luiz, pelo questionamento também, pela inquietação. E realmente é uma inquietação que acho que muitas pessoas têm. E é uma inquietação que eu e a Manu, a gente sempre toca praticamente quase todos os dias. E, infelizmente, a falta de políticas públicas acaba dificultando, e principalmente para a gente estar num país estruturalmente, né, machista, sexista, patriarcal, racista. Então, isso complica muito mais toda essa visibilidade dessas mulheres, tanto também da comunidade LGBTQIA+. Né? Então, realmente, é um processo que a gente vai construindo aos poucos, né? A gente não queria que fosse assim, mas por a nossa história, né, muito antes disso, já trouxe a nossa estrutura de ser um país realmente, ou na verdade, um mundo machista, fascista, sexista, de que o normal é só o feminino e masculino, e que outros corpos, eles são vistos como errados. Então, realmente, aos poucos, eu acho que a gente pode ir plantando, né, sementinhas para poder estar trazendo aí a visibilidade dessas mulheres. Porque, realmente, eu e a Manu, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, eu mesmo, junto com a Jéssica, o ano passado, a gente trouxe o grupo Diversidade de Gênero e Sexualidade para a gente poder trabalhar nessa temática, para essas pessoas também terem um espaço de acolhimento e ser ouvidas, e foi uma troca muito rica. Então, realmente é um tema que, desde a minha formação até agora, né, e vou continuar trabalhando sobre essas questões, porque eu acho que realmente precisa ter políticas públicas, precisam ter leis que defendam essas mulheres, né? Então, é mais ou menos por esse caminho que eu sigo, e acredito que a Manu também, que principalmente é na inclusão
de qualquer comunidade aí e a população LGBTQIA+, é sempre trazer a visibilidade, mas também acredito, como eu disse, em relação a quando eu me assumi um homem trans, é também me impor como um homem trans, né? Necessariamente, mas sim mostrar realmente o meu corpo como um ato político, o meu corpo incomodar a sociedade e que eu não sou aí, no olhar de uma sociedade, nem masculino nem feminino. Então é mais ou menos isso aí que eu também acredito. Excelente, vamos passar. Ana Júlia está com a mão levantada. Eu não sei se era da indicação no chat. Ana Júlia, você quer comentar alguma questão com a gente? Ah, ok. Então, vamos passar. Bianca, acho que você já está com acesso aí ao microfone. Olá, de novo, todo mundo. Bom, eu não sei muito bem o que falar, mas eu queria falar um pouco sobre como eu enxergo algumas coisas, né? Na questão de gênero, por exemplo, comigo, eu nunca me importei muito sobre rotular isso, né? Então, eu vejo bastante sobre que eu poderia ser a gênero também, eu também teria uma possibilidade de ser gênero fluido, porque às vezes eu levanto e às vezes quero colocar uma roupa masculina e tal. E daí eu penso, mas roupa masculina, por que é masculina? Entende? Então, eu tenho uma visão disso que, às vezes, a questão de se rotular não é importante, sabe? E eu vejo também, outra coisa que eu queria falar, mas claro que também é importante você, eu sou trans, aí você sabe, você consegue se impor na sociedade, perguntar, pera, mas quem é você, entendeu? Você sabe explicar. Mas a questão é que eu provavelmente não é uma coisa que as pessoas perguntem. Por quê? Porque as pessoas simplesmente falam, ela é lésbica. É isso, o gênero dela não é importante. E realmente, tipo, eu não acho importante, eu me vejo apenas como um indivíduo, entende? Uma pessoa. E outra coisa que eu queria comentar por muitos espaços de trabalho que eu convivi bastante com espaços onde muitos homens estavam envolvidos neles, né? Eu fui cozinheira de um restaurante / padaria, e eu lembro que quando apareceu uma mulher trans entrando na padaria, não para trabalho, né, como cliente, e aí o padeiro me chamou, eu estava lá cozinhando e tal, e daí eu estava esperando cozinhar, então eu estava no momento que eu estava livre. E aí o padeiro me chamou e falou, nossa, tem uma mulher muito bonita lá na frente, e ela é trans. Aí ele quer falar, só que, sabe, também brincando um pouco e tal, mas eu vi que ele se sentiu um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo, ele sentiu que ela era muito bonita. Então aí que tá, porque ele estava com um julgamento, mas ao mesmo tempo ele sabia que ela fez ele sentir alguma coisa, entendeu? E normalmente, em muitos espaços onde eu trabalhei, os homens não veem essas pessoas trans, quando entram em algum lugar, como pessoas invisíveis mesmo. Elas se destacam sobre os olhares deles. Então, e às vezes por brincadeirinha, ou algo do tipo. Isso é uma coisa que eu já vi bastante, assim, e eu acho que é muito interessante quando eles vêm me chamar, e daí eu falo, nossa, realmente, muito bonita. Você gostaria de ficar? Porque, não sei, né? Acho que eu ficaria, ela é muito bonita, entende? E aí tem essa conversa, assim, eu acho bem interessante, porque isso quebra um pouco a brincadeira, porque daí eles falam, nossa, sim, sabe?
E aí eu queria comentar sobre isso também. Eu acho que as brincadeiras, elas falam bastante sobre as pessoas. Porque se essas pessoas se destacam nos olhares deles, é uma questão que ainda não está num processo natural, né? De encontrar e trombar na rua pessoas trans, travestis, e, enfim. E eu acho muito importante estar em todos os lugares. E, apesar de ser difícil, principalmente nessa jornada de trabalho, onde que tem pouco acesso a liberdade para uma trans ou um trans trabalhar em determinados cargos e coisas do tipo, assim. E é isso. Deveríamos apesar do tema ser mulheres invisíveis, né? Eu acredito que, às vezes, essas pessoas poderiam ser também não invisíveis, mas por que elas se destacam tanto aos olhares dos outros, sabe? São apenas pessoas normais, pessoas como a gente, pessoas que gêneros diferentes também, e é isso, gêneros diferentes, sexualidades diferentes, somos pessoas, entende? Então é isso que eu queria falar um pouco. E obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada pela fala. Eu concordo muito com como você iniciou a fala, né? Dizendo que, para mim, não precisa de rótulo, gostaria que não tivesse rótulo. Eu também penso muito nisso, de que a gente não precisa se enquadrar em caixinhas para existir. Mas, em alguns momentos, a gente precisa dessas caixinhas para lutar. No sentido, justamente, de batalhar por políticas públicas, por exemplo. Então, até a própria questão que a gente estava falando dos acessos ao trabalho, acesso à moradia, à saúde, a questões básicas mesmo. A pessoa precisa se apropriar do eu sou uma pessoa trans para conseguir ter acesso a isso. Então, até o processo de cirurgias, da questão de... Eu nunca sei falar a palavra, Rafa, me ajuda. Ressignificação sexual. Isso, sexual. Muitas vezes a pessoa precisa se apropriar até mesmo de um CID para poder realizar. Então, eu concordo muito que para existir a gente não precisava de caixinha nenhuma, mas para lutar e para ter algumas conquistas políticas, a gente precisa se apropriar dessas caixinhas. Então, mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, mulheres trans, homens trans, muitas das vezes a gente precisa pegar essa caixinha para a gente para ir para a luta. Espero que um dia não seja preciso, que tenha direitos para todos, todas e todos, sem a gente precisar ficar se enquadrando na caixinha XYZ. Espero. Mas a nossa realidade está muito distante disso. Se enquadrando já é difícil ter acesso a essas coisas, imagina não tendo tudo isso, né? E sobre a questão da invisibilidade ou visibilidade demais, né? Sobre o chamar a atenção, eu fico pensando que o chamar a atenção é justamente que, por mais que a pessoa ache bonito, que mulher bonita, mas eu sei que ela é uma mulher trans, existe algo de diferente ali. A gente sabe que todo mundo é diferente de todo mundo. Mas, às vezes, a pessoa está desviando, né, da cisgeneridade, da característica, da performance de gênero, cisgênera, né? Então, chama atenção. E até essas brincadeirinhas, é muito legal a forma como você pontuou, né, de quebrar com essas brincadeirinhas e chamar a atenção, porque talvez esses homens acham essas pessoas atraentes, porque são pessoas atraentes, assim como muitas outras pessoas são, mas aprenderam também, né, que é errado admirar ou desejar uma mulher trans, travesti, e aí a gente acaba caindo nessa questão de estar chamando minha atenção e não pode chamar minha atenção dessa maneira, não posso me atrair, né? O Rafa falou um pouco sobre essa questão mais afetiva. Mulheres trans e travestis sofrem muito quando estão num relacionamento heterossexual, principalmente com seus parceiros, porque esses homens, parceiros das mulheres trans e travestis, são muitas vezes taxados como gay, porque a outra pessoa que está vendo não está vendo um relacionamento heterossexual, está vendo uma relação entre dois homens.
Mas não, é uma relação entre uma mulher travesti e um homem. Eu acho que a Manu já falou. Eu acho que ela realmente, eu faço das palavras dela as minhas, porque é realmente dessa forma que eu penso, dessa forma que eu acredito. E quando a gente traz essa questão de invisíveis, né, a gente está querendo dizer que na estrutura essas mulheres são invisíveis, porque elas são expulsas de todos os lugares da sociedade. Elas não têm um lugar nem de fala, porque as pessoas não querem nem ouvir. Já colocam ela em caixinha, tipo, é travesti, é trans, é uma prostituta, é drogada. Ah, não, mora na rua. Então, realmente, a gente coloca essa situação como invisíveis, porque a sociedade não aceita essas mulheres com seus corpos plurais. A gente sempre tem que ver o masculino e o feminino, e não é dessa forma, né? A gente consegue aí entender, né? Acredito que a nossa sociedade aí, ela já está bem mais avançada do que antigamente, mas sempre existiu esses corpos. Mas por que agora eles estão sendo falados? Por que somente agora? Realmente é pensar sobre isso, e também quando a gente fala quando você disse que quando uma mulher trans ou travesti está no ambiente, é porque ela é diferente do que aquelas pessoas costumam ver normalmente. Então, realmente, eu não posso sentir atração, porque aí vão falar, ele é gay, ele é bicha. Né? E não é assim. Eu, pelo menos, tenho essa visão que não funciona dessa forma. Então, acho que é mais ou menos isso, e queria agradecer pela sua fala também, Bianca. Muito bom. Mais alguém gostaria de contribuir? Oi, Luiz. Uma colocação que me soou bem interessante em cima da fala acho que é Bianca, né? Sobre essa questão de olharem, né? De chamar a atenção e do quanto isso, por mais que o país ele seja um dos países mais homofóbicos do mundo, se tem, e que mais mata mulheres trans e travestis no mundo também, se tem esse olhar. O Brasil, lembro a fonte da pesquisa, vou até procurar e vou mandar no grupo da sala depois, mas é um dos países que mais consome pornografia de mulheres trans e travestis, atrás acho que de 2 países só, ao mesmo tempo que é o que mais mata. Então você vê que se tem essa margem muito grande, inclusive várias pessoas que eu conheço que elas estão no meio que infelizmente tem que se prostituir, elas dizem que os clientes, na maioria, são homens que são casados e têm relacionamentos com mulheres cis, só que vão procurar mulheres trans ou travestis que estão nesse meio, né? Que elas são obrigadas a estar nesse meio. Então, você vê o quanto se diz uma coisa que é aceita pela sociedade, mas se faz outra. Eles buscam outra e, ao mesmo tempo que você mais mata, você tem outro oposto, que é onde você, sei lá, procura prazer, sexualiza o corpo, e daí você vai entrar em questões desse tipo. E se você acessar, né, pesquisas sobre pornografia, por exemplo, o conteúdo mais consumido por homens, né, são conteúdos voltados a mulheres trans e travestis, né? Então, novamente, volta nessa questão que você muito bem pontuou, Luiz, de que esses corpos são objetificados, são fontes de prazer, mas na hora de transparecer isso, né, de deixar isso às claras, não pode. Sim, é algo muito velado, né? Então, infelizmente, né? Igual a gente trouxe, é algo que eles provavelmente vão caçoar se virem essas mulheres na rua, vão fazer ofensas, até mesmo um ato de violência, mas que por trás disso é visto de uma outra forma. Até porque talvez ele não se aceite da forma que ele é. Não necessariamente todos os homens que consomem ou todos os homens que vão para a prostituição dessa forma. Mas muitas vezes é porque eles também não se aceitam quem eles são, né? Ou a sua sexualidade, ou sua expressão, ou sua identidade.
Muito bom. Algumas pessoas tinham levantado a mão e aí depois abaixaram. Não sei se as perguntas, né, que foram colocadas já responderam aí, né? Ou então já perguntaram o que vocês estavam pensando, ou se o Rafa e a Manuela também já foram trazendo nas falas. Mais comentários, pessoal? Estou entendendo, então, que a nossa conversa aqui, né, está se aproximando do fim, né? Acho que discussões muito interessantes, a participação de vocês também com as perguntas aqui para a Manuela e para o Rafa, vão contribuindo também para a gente enriquecer cada vez mais essa nossa troca. Então, vou encaminhar aqui para que Manuela e Rafa possam fazer aí o encerramento de suas falas e assim a gente finaliza o evento de hoje. Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade da gente vir trazer essas nossas reflexões, esses nossos papos que a gente tem cotidianamente aí entre nós. Agradecer as professoras, né, presentes, a Marcela pelo convite, a Ellen e a Fernanda, né, que também estão acompanhando. E para mim foi incrível estar aqui, é sempre bom. Amanhã estou de volta em outras palestras. Agradecer muito o Rafa por essa parceria e também ficar à disposição de vocês, né, no que vocês precisarem. Então, aí no slide tem os nossos contatos, os nossos Instagrams profissionais. Então, se precisarem de qualquer coisa, podem nos acessar, que a gente está sempre aberto para refletir junto aí. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, né, a Manu também, principalmente por ter topado estar comigo nessa mesa, e principalmente a Marcela e a Bruna por ter acolhido a gente também, ter chamado a gente para estar participando, porque realmente é uma honra, né, estar sempre com vocês e topar as coisas que vocês proporcionam para a gente, né. Então, realmente agradecer o pessoal que compareceu aqui também, as perguntas, porque eu acho que a gente sempre, a partir das trocas, a gente sempre vai se enriquecer, vai sempre trocando informações, né? Eu gosto muito dessas trocas. Então, realmente, eu queria agradecer a todo mundo. E também, né, pode chamar eu e a Manu, que a gente faz uma troca aí, a gente conversa, a gente reflete. Então, a gente sempre vai estar disponível aí para essas reflexões, porque é algo que a gente faz muito. E é isso, pessoal. Boa noite. Nós que agradecemos, então, Manuela e Rafa, pela participação de vocês, pela presença. É sempre muito bom chamar vocês aqui para conversar com a gente, né? Essa disponibilidade também de estar aqui nesse momento, nos eventos, né? Participando aqui e trazendo discussões que são importantes aí dentro da psicologia. E também, eu não sei se, acho que a Aline, se gostaria de falar, eu vi que você acha que ligou, não sei se ligou o microfone. Eu ia falar boa noite. Eu falei, acho que eu vi a Aline ligando o microfone, falei, acho que ela quer falar alguma coisa antes da gente encerrar. Mas então, é isso, gente, agradecemos, né, a presença, a participação de vocês. Lembramos também que amanhã damos continuidade no período matutino, né, a temática, né, em relação a pressões estéticas naturalizadas para essa mulher,
e outras atividades que também vamos ter ao longo dessa semana. Então, teremos a fala amanhã no matutino, essa fala sobre pressões, né, naturalizadas, pressões estéticas também, na sexta, no noturno, e sábado, 10 horas da manhã, né, então período matutino, a gente vem para uma conversa sobre violência obstétrica, tá? Acompanhem a gente nas redes sociais, do Nós, do Nick, nós vamos postando e atualizando aí as informações, e esperamos vocês para mais momentos como esse, a participação, né, a presença aí de vocês é muito importante, e esse ciclo é pensado para que a gente vá aproximando aí cada vez mais temáticas que são importantes dentro da psicologia. Muito obrigada, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês, e até mais, nos encontramos nos eventos aí, tá bom? Obrigada, gente, até mais.